Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom, já que o vídeo vai ser gravado, já vou iniciar, talvez, isso, às 19 horas em ponto, horário de São Paulo, horário de Brasília. Hoje nós temos um grande convidado, que é o Dr. Renato Góes. Renato Góes é um convidado ilustre, é um profissional que foi bastante importante até no aprendizado para mim e para os profissionais da Prefeitura de Campo Grande, né? Quando surgiu a Lei Federal de Regulação Fundiária em 2017, foi no momento que eu estava como diretor da Prefeitura de Campo Grande e nós estávamos muito perdidos sobre a Lei de Regulação Fundiária e nós procuramos um profissional gabaritado, já com experiência no ramo, e contratamos o Dr. Renato Góes, que é o nosso convidado de hoje, para fazer um workshop e fazer um treinamento para os servidores públicos da Prefeitura de Campo Grande e também os convidados que são os cartórios de registro de imóveis também, tá bom? Então, já vou convidar o Dr. Renato Góes para participar aqui. Só um minutinho. Então, pessoal que está acompanhando a gente, fiquem à vontade para fazer as perguntas, que conforme for passando o bate-papo, a gente vai abrindo para as perguntas e respostas, tá bom? Então, gostaria que quem estivesse participando se identificasse de onde que é, qual cidade que é, qual estado, tá bom? Doutor Renato Góes, boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo? Como vai, Márcio? Eu estou ouvindo. E você, tá me ouvindo? Muito bem, claro, bem claro. Vou até baixar o volume aqui. Doutor Renato, seja muito bem-vindo. É uma honra ter o senhor participando dessa live. Estava explicando para o pessoal que o senhor tem um papel muito importante, até para o meu aprendizado sobre a REURB, como da minha equipe, da Prefeitura de Campo Grande, na época, que a gente estava muito desnorteado, né, sobre a regulação fundiária. A lei federal era nova, tinha poucas referências, né, e a gente não tinha nem por onde se orientar, porque não existia referências, por ser um assunto novo, né. Então, estava até lembrando do pessoal aqui que nós contratamos o serviço, o seu treinamento, que o senhor capacitou a equipe da prefeitura, e foi ali que foi o divisor de águas para nós, e começamos a trabalhar com a RURB. Então, eu agradeço, é uma honra ter o senhor aqui participando, uma pessoa que foi meu primeiro professor de REURB, né? Então, fico muito lisonjeado do senhor estar participando dessa live comigo aqui, tá legal? Então, vou dar o espaço para o senhor se apresentar, né? Acredito que quem entende de REURB já deve conhecer o senhor, né? Pela referência que o senhor é. Então, faz uma breve apresentação e também fala um pouquinho sobre o tema de hoje, que é a REURB como política pública de desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Fique à vontade, doutor. Bom, boa noite aí, pessoal, a todos que acompanham o Márcio Sakai no Instagram. É um prazer, é uma honra falar contigo, meu amigo, e com todos os seus ouvintes aí, né? Desculpa até meu atraso, eu não estava com o aplicativo do Instagram instalado no celular, eu estava Ah, usando pelo computador aqui, deu um atraso aí. Bom, como o Márcio disse, eu atuo com regularização fundiária desde o ano de 2010, quando ingressei na Prefeitura de São do Rio Preto, inicialmente como assessor e depois como secretário de Habitação. Fiquei por 3 anos na Prefeitura de Rio Preto, por 5 anos na Prefeitura de Rio Preto. Depois eu fui convidado para presidir o Programa Estadual de Regularização Fundiária do Governo de São Paulo, o Programa Cidade Legal. Fiquei no Programa Cidade Legal por 3 anos também, e aí foi uma experiência ímpar, Márcio e demais amigos aí que nos assistem, né? Ímpar por quê? Porque eu passei a atender todos os municípios do estado de São Paulo. Eram mais de 600 municípios conveniados ao Programa Cidade Legal, que trouxeram muito... ficou mudo. Ah, Voltou? botou. Uhum. Voltou, é uma ligação daqueles 0303 agora, tentando vender alguma coisa. Como eu disse, no Cidade Legal,
eu tive a oportunidade de atender mais de 600 municípios do estado, de conduzir mais de 2.000 processos de regularização fundiária e visitar o estado todo. Então, todo e qualquer tipo de demanda eu tive a oportunidade de conhecer, desde um simples bairro do interior de São Paulo às grandes e complexas favelas da capital de São Paulo, distritos industriais, chácaras de recreio, enfim. Foi uma bagagem muito grande para mim. Nesse mesmo período de governo de São Paulo, também tive a oportunidade de ser convidado para compor uma comissão no Ministério das Cidades que montou o primeiro projeto, que foi a lei, a medida provisória 759 de 2016, convertida na lei 13465 de 11 de julho de 2017. Então, tudo que eu tinha de experiência, de bagagem, de problemática que eu recebia, as reclamações dos municípios e dos técnicos, prefeitos, eu tentei levar para a lei, criando caminhos para solucionar. Né? Isso que eu reputo essa minha experiência, Márcio. E nessa discussão, nessa andança pelo Brasil, que aí eu comecei a sair do estado de São Paulo, saí do governo de São Paulo, comecei a dar uma assessoria no município de Campinas, né, na Coab de Campinas, que tem uma demanda fundiária grande, comecei a viajar o Brasil propagando a REURB que eu entendo do jeito certo. Montei um curso em parceria com a ARISP, a Associação dos Registradores do Estado de São Paulo. Visitei as 5 regiões do nosso país, conhecendo todos os problemas fundiários de todo tipo. Fui para o Amazonas, fui para o sertão do Nordeste, fui para o Centro-Oeste, fui para o meio do mato, enfim, fui conhecer tudo. Visitei Rocinha, Paraisópolis, isso tudo eu levei para o curso nosso que chama a REURB do jeito certo, em parceria com a ARISP. E foi estudando essa demanda, Márcio, e ouvindo as experiências dos colegas, que eu comecei a notar uma parte de desconhecimento quanto que vem a ser a REURB. Né? Se a gente olhar hoje, é uma triste realidade no Brasil. Primeiro, o número de REURBs feitas. São muito poucas as REURBs que foram feitas e estão sendo feitas no Brasil. Um outro ponto que é muito triste é uma confusão do que vem a ser REURB. Por isso que eu escolhi para bater um papo contigo, colocando o nome de REURB como política pública. Se a gente olhar aí fora, a grande maioria das REURBs que estão sendo feitas, elas são REURBs de titulação. Se a gente olhar, por exemplo, a OAB de São Paulo, ela acabou de criar, no começo do ano, uma comissão de direito imobiliário e colocou a REURB dentro da comissão do direito imobiliário. A meu sentir, com devida vênia aos colegas advogados do Estado de São Paulo, é um grande equívoco. A REURB ela não está vinculada ao direito imobiliário. Basta ler a Lei de Regularização Fundiária, a Lei 13465, principalmente nos seus objetivos, o próprio conceito de REURB, a hora que fala lá que é um conjunto de medidas que vai enfrentar condições urbanísticas, ambientais, jurídicas e sociais, você já nota que não tem nada de imobiliário aqui. Fazer REURB, meus amigos, não é dar um título de propriedade para ninguém. Não é pegar uma planta, bater um carimbo e levar para o cartório. Uma frase que eu uso demais no curso, nos bate-papos, como esse com o Márcio. Fazer REURB é mudar a vida das pessoas. Fazer REURB é olhar para os problemas urbanísticos e combatê-los. Olhar para os problemas ambientais e combatê-los. Olhar principalmente para os problemas sociais e enfrentá-los. Fazer REURB não é gerar uma matrícula e fazer um evento de entrega para sair bonito na foto. É longe disso. É longe disso. E isso que me entristece, Márcio. Por isso do nome desse nosso bate-papo. Os nossos gestores públicos, às vezes não por má fé, mas por desconhecimento da própria lei de regularização fundiária, não estão fazendo a REURB do jeito certo. E estão lá colocando tudo no imobiliário, como se fosse uma questão igual uma usucapião, como se fosse uma questão igual uma incorporação, a implantação de um parcelamento, e não tem nada a ver. Então, esse é o bate-papo que eu quero iniciar com você aqui, Márcio, e com os amigos que estão nos assistindo aí pelo seu canal.
Legal, doutor. É bem pesado, né? Mas é a dura realidade, realmente, né? Que é o caminho que ele está se tornando, né? Tá indo a direção de ser uma coisa mais para se vender o produto, né? Então, vendendo só o quê? O título, né? E realmente, eu ouço até, inclusive, que nem o termo que o senhor falou, do uso capião, que a RIURB, já ouvi essa expressão, que a RIURB é como se fosse uma uso capião feito no cartório. E se a Entendeu? Então gente eles usam olhar, até. se a gente olhar, Márcio, a gente nota que isso está equivocado, porque basta ler, lá, salvo engano, no artigo 36 da Lei 13465, que os imóveis usucapidos devem constar da planta da REURB. Logo, Uhum, os imóveis usucapidos devem fazer parte de um novo projeto, de um plano de REURB, por óbvio, regularização fundiária não é sinônimo de usucapião. Não é sinônimo de uhum, titulação. Eu friso muito. Usucapião, meu amigo e demais ouvintes, usucapião é uma mera questão de regularização dominial. Você dá título uhum, de propriedade. Só que você não fala qual é o bairro, não fala quem são os vizinhos, não fala se ali tem água, esgoto, energia, se respeita uma uhum, gente, se constrói uma APP, nada disso se fala na usucapião. Nada disso se fala uhum, no direito imobiliário. Mas tudo isso se uhum, fala na política pública de regularização fundiária, na política pública de uhum, REURB. uhum. Doutor, uma vez não, né? Um colega compartilhou com a gente um parecer do Ministério Público de Minas Gerais, que é o Ministério Público, alguns, algumas instituições elas são contrárias à REURB. O senhor já percebeu esse posicionamento contrário da aplicação da REURB? Sim, exatamente pelo desconhecimento, Márcio. A gente olha as ações civis públicas espalhadas no nosso Brasil, a gente ainda vê propositura de demandas de cunho coletivo falando em aplicação da 6766, na lei de parcelamento do Uhum, solo. Muitos dos nossos operadores do direito, e é por isso que a REURB não sai do papel, por desconhecimento dos operadores do direito, muitos deles esquecem que tem uma lei uhum, número 13465, portanto, uma lei que foi formalmente aprovada, sancionada e está vigente. Logo, tem a mesma força que uma lei de parcelamento do solo, a 6766. Tem uma mesma força que um Estatuto sim. das Cidades. Tem uma mesma força que o Uhum, Marco Nacional de Saneamento Básico. Então, ela é uhum, vigente, cogente e deve ser aplicada. E aí se uhum, invocam-se muitas das nossas autoridades, vamos usar o termo judiciárias, envolvendo o Ministério Público, o Poder Judiciário, Defensoria Pública, advogados defensoria. públicos e advogados privados que ficam digladiando em ações civis públicas que não chegarão a um resultado que não vai beneficiar o meio ambiente, não vai beneficiar a urbanização, nem vai beneficiar a Uhum, população. E repito, a REURB beneficia tudo isso. REURB não uhum, é deixar o problema como está e dar um título de propriedade. REURB é enxergar o problema, traçar os objetivos, as metas para superar o problema, titular as pessoas e executar essas soluções. Então tem REURB, uhum, Márcio, e eu dou o exemplo, por exemplo, da Vila Soma, em Sumaré, que é uma REURB de uma favela grande que eu conduzo, que tem remoção, que eu tô lá uhum, removendo 110 famílias das 2.500 famílias para proteger o meio ambiente, porque estava numa área de perfeito. nascente, ou para proteger as próprias pessoas que estavam numa área de risco. Então, falar em REURB é falar em remoção também. Falar em REURB é falar em proteção do meio ambiente, em reflorestamento. Isso tudo é REURB. Só que enquanto Uhum, estiver longe do dia a dia dos advogados, públicos e privados, do promotor, do juiz e do defensor, todo mundo vai criticar a REURB. Porque a REURB que está sendo feita aí fora está errada. Está se buscando uhum, apenas um título de propriedade. Aí é óbvio que todo uhum, mundo vai descer o pau na REURB. Porque ninguém está uhum, cumprindo, ou melhor, a grande maioria das REURBs feitas não estão se atentando aos ditames da Lei 13465
de 11 de julho de 2017. Doutor, agora eu me lembrei de uma frase que o senhor fez no nosso treinamento, nossa capacitação. Acho que foi uma das primeiras frases que o senhor falou. Ou você derruba ou você regulariza. Né? Não sei se o senhor usa esse termo ainda. Né? Para mim foi uma frase de choque que para mim faz todo sentido hoje. E realmente é assim. Ou você regulariza ou você finge que não está vendo. Acaba ficando omisso à situação da irregularidade. Né? E não E o senhor pode, falou... né, Márcio? O gestor público, naquela época, eu estava dando um curso, um treinamento para gestores públicos do município de Campo Grande. Minha cidade do Sim. coração, onde 2 dos meus filhos nasceram, onde eu morei. Sou apaixonado aí pela terra de vocês aí, né? E para o gestor público é inadmissível a omissão. Se há um bairro implantado, consolidado, que atende os ditames da Lei 3465, ou você enfrenta ou você enfrenta. Ficar omisso não é a solução para gestor público. Né? Ou ele compra a briga e fala, eu vou regularizar, eu vou providenciar medidas, eu vou planejar melhorias. Ou ele fala, eu vou arrancar 100% e vou restaurar o status quo ante. Mas a omissão não é um dos caminhos para o gestor público. Verdade. Inclusive, o senhor falou do reassentamento. Nós fizemos um reassentamento aqui também. O senhor conhece aqui a região do Jardim Noroeste, que é perto do presídio daqui de Campo Grande? Sim. E lá tinha também uma ocupação numa área de risco. Era embaixo de uma linha de alta tensão. Tinha 150 famílias. E nós fizemos também a remoção dessas 150 famílias. Conseguimos fazer isso no período de um mês para uma outra área da prefeitura para reassentar essas famílias. Né? E as pessoas acabam que não entendem que o reassentamento também é regulação fundiária. Você regularizar não quer dizer que você tem que regularizar obrigatoriamente no local onde ele mora. Né? Isso deixa bem claro. Então, muitas vezes, quando a pessoa vem para a prefeitura e pede a regularização, por exemplo, uma área pública que tem uma gleba que tenha, por exemplo, uma escola e tem uma ocupação. Ah, mas eu estou ocupando lá há bastante tempo, eu quero requerer regulação fundiária. Tá bom, mas não quer dizer que a prefeitura é obrigada a regularizar você no local. Né? Porque ali pode ser que seja interesse do município utilizar para equipamentos públicos, né, praça, outros fins. E a prefeitura tem o poder também de corrigir se estiver errado, né, de reassentar para regularizar essa família em uma outra área pública para preencher esses vazios públicos. Né? Então, nós tomamos essas... Aí eu tenho 2 observações para fazer na sua fala. Foi bem Sim, não foi claro. nada, viu, colegas? Mas eu acho muito interessante. Primeiro, regularização fundiária, sigla REURB, como política pública que ela é feita em benefício da coletividade e não em benefício do morador A, do loteador B, individual. Do C. Vai se analisar toda a situação urbanística, ambiental, jurídica e social e vai buscar a melhor solução para a coletividade, não só dos moradores, como os da cidade. Porque os efeitos negativos de um bairro irregular atingem o município como um todo. Né? Sonegação fiscal, efeito negativo da irregularidade fundiária, renúncia de receita, efeito negativo, contaminação de lençol freático, aumento dos casos de doença, furto de energia, gasto de água, enfim, vários efeitos negativos que oneram toda a coletividade. Logo, a regularização fundiária tem que olhar para um resultado positivo para todos, e não para o morador ABC. Esse é o primeiro ponto, REURB como política pública. O segundo ponto que você trouxe, regularização fundiária é remoção, regularização fundiária é reassentamento. Eu estou conduzindo, tá na lei. estou auxiliando aqui uma regularização fundiária no município de Rio Preto, que está ficando bem conhecida no Brasil e no mundo, que chama Favela Marte. Né? Era a favela da Vila Itália. Agora, tem um instituto nacional chamado Instituto Gerando Falcões, que adotou essa regularização fundiária e transformou o nome, então, em Favela Marte. Por quê? Porque a ideia é se criar um protótipo, um modelo para ser replicado no Brasil e combater a favelização. E essa regularização fundiária da Favela Marte, aqui em São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo, ela derruba 100% das casas e refaz todas as casas.
Só que, diferentemente do caso que o Márcio trouxe, ela não vai para outro lugar. Ela é reconstruída no mesmo lugar. Então, regularização fundiária é reassentamento, sim. Nós vamos arrancar, são 250 casas, 239 para ser mais exato, vão ser todas demolidas, as pessoas vão mudar desse bairro, vão para outras moradias provisórias, um conjunto habitacional vai ser construído no local, e aí elas vão voltar, após 14 meses de obra, para esse local. Ou seja, regularização fundiária está muito longe de uma plantinha, um carimbo, um cartório e uma matrícula. A regularização fundiária olha para a população e planeja a solução para mudar a vida da população. Isso é REURB do jeito certo. O resto, meu amigo, meus amigos, é conversa fiada para sair em foto e fazer evento. Legal, né? E até questão de remanejamento também, né? Porque muitas vezes, passando por uma situação parecida aqui também, de ser um núcleo consolidar é uma favela também, porém ela era muito adensado, né? Então era uma região que, como estava muito adensado, por mais que a gente tenha regularizado no local, nós fizemos aquele tipo um reordenamento. Essa casa aqui vai ter que sair para ficar no outro lote aqui, desapropriamos a área particular do lado para poder ordenar e pelo menos fazer um loteamento mínimo organizado, né? Que seja, né? Porque era uma situação que, como é uma invasão, muitas vezes a pessoa está lá, não tem acesso à rua, um povoado de famílias com barraco um do lado do outro, que não passa nenhum carro, entendeu? Tem situações que é necessário fazer exatamente isso, remanejamento, ou reassentamento, né, também. É perfeito o raciocínio. É isso. Se você num processo, toda REURB tem processo administrativo, né? Município é o órgão licenciador da regularização fundiária. É ele que conduz, é ele que licencia a regularização fundiária, ou aprova, alguns que não gostam do termo licenciamento. Toda REURB, logo, como política pública, tem procedimento administrativo de regularização fundiária. O PAR, que a gente carinhosamente coloca a sigla, PAE. Nesse PAR é que nós vamos identificar todos os problemas e vamos planejar todas as soluções. Não quero dizer, meus amigos, bem claro, que as soluções têm que ser implantadas antes de levar a CRF, a certidão de regularização fundiária, para o registro no cartório, antes da titulação. Não. Mas é no PAR que a gente enxerga os problemas, chamado diagnóstico, e propõe as soluções, chamado prognóstico. Tudo isso vai estar mapeado. E na CRF, que é o ato final do processo administrativo de regularização fundiária municipal, vão estar lá quais são as melhorias, qual o tempo, quem serão os responsáveis, que deverão cumprir isso tudo. E aí vem reassentamento, abertura de rua, construção de fossa séptica, onde não tem rede de esgoto, legalização de poço de reservatório de água e tantas outras problemas que existem nos bairros irregulares. Tudo isso dentro de um processo administrativo, tudo isso depois unificado numa CRF, depositado no cartório, e depois do registro da CRF e da titulação dos moradores, aí vem a fase do quê? Da execução das obrigações assumidas no processo administrativo. Aí sim você vai falar em licenciar uma nova rede de esgoto, porque no processo de REURB não foi licenciada. Você vai falar em licenciar e elaborar projetos executivos da rede de drenagem pluvial, se os estudos feitos dentro do PAR forem necessários. E aí você começa a fase da execução das medidas necessárias para acabar com a irregularidade fundiária. E a parte da REURB, nós somos muito refém da prefeitura, porque a prefeitura acaba sendo sempre o protagonista do processo da REURB, né? E a dificuldade é que muitos municípios também não têm estrutura para tomar conta, absorver a necessidade, né? E por conta até dos gestores que não têm esse conhecimento da demanda, necessidade. Então, o que o senhor vê também? O senhor vê como uma das maiores entraves da REURB talvez seriam que os municípios ou que a REURB, para dar certo, depende muito do protagonismo da prefeitura?
Olha, infelizmente sim, né? Infelizmente sim. Mas não é Uhum. EURB, né? Qualquer política pública sempre É. depende de um protagonismo de um gestor, seja no grau municipal, seja no grau estadual, seja no grau federal. Na REURB não é diferente. Uhum. Né? Por exemplo, tem um bairro que quer colocar uma creche no bairro, quer melhorar o sistema de educação. Os moradores, por Uhum. conta própria, não conseguem fazer isso, senão convencendo o prefeito, o governador, a destinar recursos e a implantar. Na REURB é a mesma coisa. E, infelizmente, a Uhum. REURB ela não sai muito do papel, né, da maneira correta, justamente pelo desconhecimento, pela omissão de muitos gestores que não querem colocar Sim. a mão nesse vespeiro, imaginando que não pode fazer nada. Por quê? Porque tem Uhum. ação civil pública processando o gestor em razão de bairro irregular, Uhum. também desconhecido Uhum. da 3465. Então a gente fica nesse Uhum. ansioso, né? E aí Sim. é de nós, profissionais da regularização fundiária, de conseguirmos produzir mais. Mas não tem um outro caminho, né, Sakai? Nós vivemos numa democracia e é a coletividade, é a vontade da maioria que faz a mudança. Né? Se um morador sozinho Verdade. consegue, vamos juntar 10, juntar 20, vamos juntar 50 moradores e vamos provocar, vamos forçar uma mudança de hábito da gestão pública. Uhum. Verdade. Eu tenho uma dúvida aqui, doutor. É, um núcleo urbano que seja ocupada, né, consolidada após a data de 2016, ela pode ser regularizada? Pode. Não, eu falo isso da maneira mais tranquila e sem pensar muito. Por quê? Porque a Lei 13.465 ele não trouxe marco temporal para a regularização fundiária. Pode ter Ministério Público que é contra essa tese, pode ter excelentes doutrinadores, juristas, civilistas, constitucionalistas Uhum. que falam o contrário, mas falam com base Uhum. numa vontade própria e não com uma interpretação da Lei 13.465. A lei ela é muito clara, ela não traz marco legal para a sua aplicação. Aquela data de 2016, da edição da medida provisória 759, é para aplicação da REURB com legitimação fundiária, que é um instrumento Perfeito. de ação. Então, não tem. Uhum. Uhum. Acertou, errou o legislador em fazer isso? Isso é um outro problema. Mas que não tem Uhum. marco temporal na regularização fundiária, não tem. Isso foi muito discutido no Ministério das Cidades. Eu mesmo fui Uhum. um dos que levou a ideia e brigou para que não tivesse marco, porque eu acho muito injusto você colocar só regularize o que existe há 5 anos, por exemplo. Ah, tá Uhum. bom. Então, quando tiver 4 anos e 11 meses, eu não posso fazer nada naquele bairro. Eu tenho que deixar ele contaminar o lençol freático, gerar doença, porque não fez o aniversário de 5 anos. Então, Uhum. eu sempre fui Uhum. contrário a colocar na lei marcos temporais, objetivos e fixos. Por isso que no conceito Uhum. de núcleo urbano informal consolidado, a definição da consolidação ela é mais subjetiva, ela é mais aberta, ela não é engessada. Ela permite que o Uhum. gestor público municipal tente subsumir o fato à norma e encaixar se aquele bairro está consolidado ou não para receber os benefícios da lei de regularização fundiária. Perfeito. Eu também tenho o mesmo entendimento. Inclusive, áreas particulares até mais tranquilo de você regularizar, que não seja antes do marco, porque tem o instrumento da legitimação de posse, né? Então, agora a legitimação fundiária, porque tem uma situação, por exemplo, aqui em Campo Grande mesmo, existe hoje um núcleo muito grande, com aproximadamente 2.500 famílias, é uma área particular, e a prefeitura pretende desapropriar essa área particular para tentar regularizar, né? Só que pelo instrumento da legitimação fundiária não atenderia por causa do marco temporal, mas é um instrumento da legitimação fundiária. A REURB existe outros instrumentos, né? Inclusive Campo Grande, por exemplo, não usa mais, já usou em algumas situações da legitimação fundiária, mas hoje utiliza mais o instrumento do compromisso de compra e venda, né? Porque aqui em Campo Grande tem o costume de, mesmo regularizando para a REURB-S, fazer contratos para eles pagarem pelos imóveis. Olha, eu não vejo problema em usar vários instrumentos jurídicos para titular. Eu vejo problema em não titular.
Porque se você Uhum. colocar o nome daquele morador, daquela pessoa, numa matrícula, você não consegue inseri-la na legalidade, na juridicidade do registro de imóveis. Então, a pessoa não começa a entender quais são os prós e os contras de viver dentro de uma matrícula. Então, eu acho que toda regularização fundiária tem que ser concluída a fase jurídica dela com uma matrícula em nome do morador, do ocupante. Seja ela um contrato de alienação fiduciária, contrato de compra e venda Uhum. fiduciária. Por exemplo, é a favela Soma em Sumaré, é uma REURB-S, mas houve uma negociação entre o dono da área e todos os ocupantes que compraram a área por 60 milhões de reais. E estão pagando Uhum. aí por 10 anos com carnê, com contrato de compra e venda, com financiamento e alienação fiduciária. Ou seja, um Uhum. instrumento que muita gente imagina que só caberia num processo normal de loteamento de incorporação sendo aplicado na REURB. Então, o que não pode é ficar de titular as pessoas. Você citou uma situação aí de Campo Grande, que é uma situação que me preocupa muito. A desapropriação para fins de REURB. Eu sempre Então, acende uma luz, para mim, uma luz amarela, quando fala em poder público desapropriar. Por quê? uhum. Porque se já houve uma venda do morador, do dono da matrícula, uma venda informal para o ocupante, por um contratinho de gaveta, ele já teve um Uhum. proveito econômico sobre aquele bem. Logo, o poder público não poderia desapropriar e gastar dinheiro público para indenizar o dono da matrícula que já ganhou o seu proveito econômico vendendo informalmente e praticando um crime. Uhum. Então, é bem delicado município desapropriar imóvel para fins de fazer regularização fundiária. De outro lado, Certo. Uhum. recomenda-se uma desapropriação no caso, por exemplo, onde houve Invasão, né? uma ocupação da qual o dono da área não concordou, o dono da área se voltou contra, foi pedir reintegração de posse, enfim, ele buscou Uhum. guarida ao direito, ao Poder Judiciário para defender seu patrimônio e não consegue resolver. Nesse caso, eu acho que a desapropriação é válida. Por quê? Porque ele não pode perder seu bem, sendo que ele cumpriu a lei, Uhum. ele tentou se resguardar e tudo mais. Então, a desapropriação é uma coisa muito delicada para ser aplicada em REURB. Tem que ser muito bem estudada. Perfeito. Mas aqui na cidade foi essa situação mesmo. São áreas particulares que foram realmente ocupadas, invadidas, né? E o proprietário não conseguiu interromper, né, a ocupação. Então, não está havendo nenhum assim duplo recebimento do imóvel. Tá? Inclusive as áreas particulares que também existem irregulares, loteamentos clandestinos, quando eles procuraram a prefeitura para regularizar, a prefeitura orientou procurar uma empresa para regularizar, porque ele já vendeu os imóveis para os moradores. Então, o Ministério Público estão com ação para os proprietários regularizar, porque ele vendeu o imóvel e não entregou os documentos. Né? Então, aqui existem muitos loteamentos clandestinos de grande porte que não conseguiram regularizar, lotear na época, porque era uma região fora do perímetro urbano. Então, pela lei de loteamento, né, a 6766, não conseguiram aprovar o loteamento na época e acabaram vendendo os imóveis e não conseguiram aprovar e entregar. Então, agora, inclusive, nós, pela minha empresa, somos contratados para regularizar esses loteamentos clandestinos. É por isso que você saiu da prefeitura, né, Sakai? Eu ouvi na sua frase, aqui em Campo Grande tem muitos loteamentos clandestinos. Eu falei, vou para o mercado. Que está aquecido, né? Precisa me chamar para ser seu parceiro, cara. Adoro ir para Campo Grande. Pode vir que tem bastante coisa por aqui. Não só por aqui, mas todas as cidades. Então, praticamente já andei bastante nos municípios. E a realidade aqui do estado, não só como aqui, como o Brasil todo, é que 90, 80% dos municípios não tem estrutura própria para poder regularizar o município. Né? Tem cidades aqui que eu já visitei, que na cidade tem um arquiteto na cidade, que nem trabalha na prefeitura, né? Então não tem nem equipe técnica. Tem cidades que é um secretário de habitação e tem um assistente. Não tem mínimas condições para poder regularizar sozinho. Né? Esse é um problema crônico do Brasil, né? Do Brasil. Enquanto, por exemplo, o Ministério Público
e Tribunal de Contas não pegar no pé dos municípios e dos gestores estaduais e federais, reconhecendo a regularização fundiária como uma renúncia de receita e uma improbidade administrativa, a ausência da regularização fundiária, os gestores eles não se mexem, né? Infelizmente, muitos gestores públicos precisam desse empurrão para fazer a regularização fundiária, né? Então, Tribunal de Contas indo para cima porque é renúncia de receita, não implementar a política pública de regularização no município, Ministério Público indo para cima, não para aplicar a 6766, mas para forçar o município a assumir o seu papel de gestor, né? E assumir a política pública de regularização fundiária e acabar com essa omissão. Aí sim, aí vão começar gestores a contratar equipe técnica, estados a criarem programas com capacitação técnica para auxiliar os municípios, né? Ficaria muito barato para um estado montar um programa como o estado de São Paulo montou do Cidade Legal para dar apoio técnico aos seus municípios. Mas por que os estados não fazem? Porque eles não estão sendo cobrados da maneira correta. É verdade. Não, o Estado tem um papel fundamental, na verdade, para auxiliar os municípios. E os municípios muitos municípios, geralmente mais do interior ainda, mais afastados, a informação nem chega lá, né? Então, eles ficam de mãos atadas. Se o Estado não provoca eles, acaba que não ficam omissos para poder regularizar, né? Então, o Estado realmente, se for mais participativo, influencia e muito na REURB, né, para o sucesso. Não tenha dúvida. Se a gente parar para fazer conta, se os estados parassem para fazer conta e os municípios, eles têm condições de dobrar a arrecadação tributária deles, né? Todo município reclama que não tem renda, que não tem tributo, que não consegue dar preço, mas ele não faz o básico, que é fazer a sua regularização fundiária, que vai fomentar vários fatos geradores tributários e vai enriquecer o município, vai permitir uma justiça tributária. Porque hoje, se metade de um município é irregular, apenas a outra metade está pagando tributação para sustentar a cidade como um todo. Isso é injusto. Então, fazendo a regularização fundiária, você consegue tributar a maior número de pessoas, a cidade como um todo, como é devido, e diminuir a alíquota. Você consegue cobrar de todos num valor menor, né? Então, a regularização fundiária, o primeiro efeito de uma regularização fundiária qual é? É o tributário. Faz uma regularização fundiária de um bairro e você vai ver a arrecadação sua, tanto de IPTU como de ITBI, no mínimo, aumentar no outro ano. É automático, né? Acabou o exercício fiscal. Tudo que você regularizou e titulou naquele ano, o ano que vem é arrecadação nova. Mas o senhor falou da tributação, por exemplo, IPTU, né? No caso. Eu já andei em muitos municípios e aqui eu percebi que tem municípios que tem quase a cidade toda irregular, mas eles recebem IPTU. Então, acaba que se você oferecer a REURB, mas qual que é a vantagem se eu já recebo IPTU pelos imóveis? Então, aí você fala, e o ITBI teu? Se é 100% irregular, não tem transferência informal. Não tem. Vê se o ITBI é zero. Então, você tem retorno do ITBI. Você tem retorno do ITCMD, que não é um imposto diretamente municipal, mas vai para o cofre estadual. E quanto mais o Estado arrecada, mais ele tem condição de ajudar os municípios. Você tem retorno no lucro imobiliário. Todo mundo que paga imposto de renda tem que colocar lá o número da matrícula. Se vender o imóvel, vai ter lucro imobiliário. Ou seja, você enriquece mais os cofres da União, consequentemente é mais recurso para ser repassado para o município. Eu costumo dizer, Márcio, que a regularização fundiária é a única política pública que gera receita para o município. Os gestores, eles erram a hora que eles perguntam para você, que é um profissional que bate na porta para oferecer serviço, perguntam para mim, que sou um profissional que bato nas portas dos municípios, e para todos os colegas que nos assistem, os gestores erram quando eles perguntam assim, quanto custa fazer a regularização fundiária? Eu devolvo a hora que o gestor me truca, eu mando um 6 nele. Gestor, a pergunta está errada. Não é quanto custa fazer, é quanto custa viver na irregularidade fundiária. Quanto custa você dar transporte público para onde não tem tributo? Quanto custa você pôr iluminação pública para onde não tem CIP, não tem contribuição de iluminação pública? Quanto custa coletar lixo aonde você não pode cobrar a taxa de lixo? Então, a irregularidade fundiária
ela é muito onerosa para o poder público. Ou seja, fazer regularização pública, perdão, fazer regularização fundiária, implementar a política pública é a única que dá retorno aos cofres públicos. Dou um exemplo simples. Prefeito adora construir creche na sua cidade. Prefeito adora construir escola na cidade. É uma maravilha. Aquele prédio bonito, o Estado vai lá e paga tudo. Quanto custa isso? O Estado dá o prédio. Quem vai pagar a energia? O município. Quem vai pagar a contratação dos novos médicos, funcionários, profissionais de limpeza administrativa? O município. Quem vai comprar insumo, material para manter isso em ordem? O município. Olha o presente de grego. O Estado te dá um prédio chamado escola, creche, posto de saúde e dá uma bomba atrás para o município. Fala, agora você sustenta isso. É uma política pública essencial, é óbvio, a população precisa ter escola, precisa ter creche, precisa ter hospital. Mas é uma política pública que gera o quê? Que onera o cofre municipal. A regularização fundiária não. Faça a regularização fundiária que teu cofre vai encher, não vai diminuir. Você vai ter tributos que não seja o IPTU, mas você vai ter o ITBI, você vai ter o ITCMD, você vai ter a CIP, você vai ter a taxa de lixo e os indiretos. Nós não estamos falando dos indiretos. Imagina aí recolhimento de ICMS. Aquele que consegue, por exemplo, um imóvel regular, ele consegue financiar uma construção de uma casa, se ele tem uma matrícula, certo? Ele consegue lá na Caixa Econômica, nos bancos públicos, financiar a construção na casa em razão de ter uma matrícula e poder dar em garantia. A hora que ele financia a construção, ele contrata engenheiro, que gera ISS para o município. Ele contrata material de construção, que gera ICMS, porque vai vender mais tijolo, mais cimento, mais bloco, mais telha. Ele contrata pedreiro, eletricista, gesseiro, pintor, encanador. Então, ele gera circulação de riqueza. É isso, Márcio. A principal política pública que falta ser implementada no Brasil, porque é a única que dá dinheiro para os cofres públicos, é a REURB. Perfeito. Renato, eu tenho uma pergunta aqui de uma ouvinte, eu vou ler aqui, da Tainara Linus. A REURB de titulação pode ser feita de forma individual, somente de um lote? Boa pergunta. Uma pergunta polêmica. Eu defendo que REURB é para núcleo urbano informal consolidado, é para coletivo. Para mim, não existe REURB de um lote. Eu teria que enxergar se aquele lote está dentro de um núcleo urbano informal consolidado, e aí sim promover e buscar a titulação só dele. Mas esse lote tem que estar dentro de um núcleo urbano informal consolidado. Porque se for... Caracterizado como núcleo. Exatamente. Tem que ter essa base, essa subsunção de REURB a núcleo urbano. Né? Porque se é uma pessoa que apenas não tem o documento, significa que o lote dela está dentro de um bairro regular, tem infraestrutura, tem guia, sarjeta, energia. E aí, o que aconteceu? Por um lapso, por um problema, ela não tem como ser titulada. Mas aí serve a uso capião. Aí vai lá e faz a uso capião, tranquilo, beleza. Se for sozinho, né? Caso contrário, tem que ser núcleo urbano informal consolidado. Perfeito. Maravilha. Doutor, já no finalzinho aqui, existem muitos profissionais que estão começando a entrar nessa área da REURB, né? Viu como um grande potencial, um grande mercado, né? E o que o senhor orienta, até por estar muito desorientados, esses novos profissionais? Então, qual o senhor acha que é o melhor caminho para esse mercado da REURB? Olha, primeiro, vamos fazer propaganda. Quem vai entrar no mercado tem que assistir os bons cursos. E aí eu recomendo o meu. Modéstia à parte. Eu também recomendo. REURB do jeito certo, meu curso em parceria Carisp. Por quê? Porque os profissionais precisam conhecer. Eu não sou contra a ter concorrência. Eu acho que tem que ter. Sim. Mas tem que ter concorrência capacitada. Né? Um problema que a advocacia sofre muito hoje é porque virou um balcão de negócios. Você cobra 1.000, a outra pessoa não sabe nem a tese para se resolver, vai lá e cobra 500 só para ganhar o cliente. Aí ganha um valor de entrada e não executa nada.
e aí a REURB fica mal vista como várias atividades que os advogados fazem. Então, quem quer entrar no mercado? Primeiro, se capacite, né? Tenha a humildade de assistir as lives do Márcio, as lives de todo mundo, assistam o máximo de cursos, palestras, assistam meu curso, assistam dos colegas, aprendam. Não saiam captando clientes sem conhecer o que vão fazer. Eu acho que esse é o recado. Exatamente. Procurar referências dos profissionais que estão atuando, né? Know-how, o que o profissional já fez. Porque cursos de REURB tem muitos, na verdade, né? Eu acredito que tem muitos cursos de REURB que o profissional muitas vezes nem trabalhou na REURB. Simplesmente ele leu a lei federal, está querendo repassar o que está escrito na lei. Se for fazer um curso de uma pessoa que vai falar assim, REURB é um conjunto de medidas jurídicas e tudo mais, tá lendo o texto? Vai no Google e lê. Isso é Né? Tem que ser com o pessoal. o mundo do direito, Marcos. E da REURB, infelizmente, isso está infestado. Se a gente olhar, as pessoas estão aí se colocando como professores de REURB e nunca sujaram um sapato numa favela. A pessoa não sai do ar-condicionado, não sai atrás do iPhone, faz panca de que faz REURB e não sabe nem ler a lei. Meus amigos, advogado bom de REURB, você não olha para a marca do terno nem para a marca do celular. Você olha para o sapato. Vê se o sapato dele é sujo. Porque se o sapato do advogado de REURB estiver limpo, ele não sabe fazer REURB. REURB não faz dentro do escritório, REURB se faz no campo. Conhecendo o problema, entendendo o problema e aplicando a lei ao problema. Então, esse o Márcio falou tudo. Quer ver se o cara é bom? Vai ver o currículo dele. Quantas REURB ele fez? Quantos bairros ele visitou? O pessoal põe no Instagram, eu tenho 3.000 lives de REURB. Mas quantas fotos ele estava dentro da favela? Ele estava num terreno de marinha, ele estava numa floresta amazônica, ele estava num assentamento do INCRA. Vê quantas fotos a pessoa tem. Aí você vai começar a olhar se não compensa seguir esse cara ou não. Porque fazer live, meus amigos, sair bonito na foto, fazer reuniãozinha, qualquer pessoa que fala bem faz. É só ler também, né? É só ler. Só ler. Se for para ler, vai no Google, né? Tá tudo lá. A lei federal tá lá. O Google interpreta tudo. Wikipédia, Google, é verdade. Então, realmente, a REURB, na verdade, é mais prática do que teoria, né? Vamos falar assim. Então, bom, doutor, já estamos iniciando nosso bate-papo. Foi bem produtivo. O senhor, como que o senhor está atuando hoje, então? Treinamentos, cursos, como o senhor está atuando hoje? Eu atuo hoje em consultoria e até em execução de regularização fundiária. Eu não ocupo nenhum cargo público hoje, tá? Eu sou parceiros de órgãos e tudo mais. Eu coordeno comissões da OAB, né? Eu presto regularização fundiária. Eu tenho uma empresa de regularização fundiária, além do escritório de advocacia. Então, eu faço projetos completos de regularização fundiária, desde rede de água, drenagem, estudo de risco. Eu dou toda a assessoria para a regularização fundiária, né? E faço também a parte jurídica. Eu quero pareceres, defesas de que ali é um núcleo urbano que cabe dentro da Lei 3465. Então, eu trabalho nesses dois cenários aí. E no Brasil inteiro, eu adoro viajar, adoro conhecer problemas fundiários, porque é isso que nos traz clientes. Legal. A experiência. Legal. Experiência, verdade. E qual que é o contato do senhor para quem quiser saber mais, tirar dúvidas ou procurar sua capacitação? Marcos, qual que é o contato? Eu tenho LinkedIn, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook. Confesso que eu não sou assim um doente em redes sociais, tanto que eu não tinha o aplicativo do Instagram instalado no meu celular. Eu tive que instalar agora para poder bater papo com você. Mas meu nome é Renato Guilherme Góes. Meus Instagrams, Facebook, LinkedIn, geralmente é renato.g.góes. Né? Meu curso é REURB do jeito certo. Então, se procurar no Google, qualquer um me acha. Só por lá, Renato Góes, REURB. Tá o meu site, eu tenho lá o site renatogoes.com.br, vai achar meu celular e os canais de comunicação.
Esse curso o seu curso, Reúbe do Jeito Certo, é curso online? Ele é online, ele foi gravado, Uhum, é um curso que eu quis uhum, mesclar a teoria que você falou da lei, de ficar, mas eu achei que isso era muito massificante. Eu ficar falando o artigo uhum. tal da lei, o artigo tal da lei. Então eu fui para o campo, eu fui filmar cenários fundiários brasileiros para mostrar Legal. o problema. Eu quis mesclar o direito e a situação fundiária mesmo, para mostrar, por exemplo, que a Lei 3465 não poderia ser muito engessada, muito objetiva, porque nós temos desde Uhum, a favela com 400 mil moradores no Rio de Janeiro, como nós temos um assentamento urbano no norte do Mato Grosso, com áreas de 5.000 metros. uhum, Então a lei tinha que ser mais ampla, uhum, como foi desenhada, e o nosso curso traz uhum. isso. Perfeito. Então, muito obrigado pela sua participação, doutor Renato. É uma honra receber o senhor, a pessoa que me ensinou a Reurb, né? Então, poder compartilhar essa live com o senhor foi um grande prazer. Obrigado por ter aceitado esse convite, tá? Então, agradecer o pessoal que também está assistindo a gente. Essa live vai estar gravada, né? Logo, logo vou disponibilizar no YouTube também, tá? Doutor, quer fazer algumas considerações finais para finalizar? Olha, eu só quero agradecer a lembrança, fazia tempo que a gente não se falava. Fiquei muito feliz com as suas palavras, me reconhecer como um professor. Isso já me garante a felicidade do dia de saber que eu fiz bons amigos e pessoas que entenderam o meu recado e estão propagando a Reúbe do Jeito Certo pelo Brasil. Continuo à disposição de todas as pessoas que te assistem, que te acompanhem. Parabenizo pelo teu trabalho, pela publicidade. E quando eu falo que fazer Reurb não é fazer live, isso não é para você, porque eu sei que você aperta as mangas, que você suja o sapato como eu sujo, você vai para o campo, você busca a Reurb do jeito certo. Fico muito feliz de poder ter iniciado, ter participado desse seu início de vida profissional e estou esperando, é óbvio, porque ver pela internet é uma maravilha, Instagram, mas se você quiser me chamar para ir a Campo Grande, para a gente almoçar, bater papo e fazer Reurb juntos, eu vou ficar muito mais feliz. Perfeito. O senhor, quando vier para Campo Grande, você avisa também a gente, tá bom? O senhor Combinado? ter vindo para cá, né, de vez em Obrigado. quando? Vamos tomar um café, tá certo? Obrigado, doutor Renato. Até a próxima, então. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.